um resumo de cada caso e todas as vitórias da defesa do presidente Lula na Justiça. Com isso, com certeza, sobre isso, com certeza, o doutor Zanin vai falar. Segundo, por que prenderam e tentaram destruir Lula, o melhor presidente do Brasil em todos os tempos? Foi para combater a corrupção? Não. Foi para combater malfeitos? Não. Foi porque queriam combater um projeto de transformação e mudanças no país. Era o fim do ciclo das privatizações e entrega do Estado, eram os direitos e o povo como centralidade no orçamento público, era a construção de um Brasil soberano e protagonista, um novo projeto de país. Estávamos construindo um novo Brasil. Essas foram as questões mais importantes que, com certeza, motivaram essa perseguição. 3. A preparação, aí vem a preparação do ataque contra Lula na mídia e a farsa que a Lava Jato montou contra ele. A sabotagem do governo Dilma, um impeachment que não tinha crime para ser colocado no Congresso Nacional, foi um golpe. O massacre midiático que o presidente Lula e o PT sofreram nesses últimos anos. Só alguns dados que eu acho que são importantes para a gente ter a dimensão do que foi isso. Entre janeiro e agosto de 2016, o Jornal Nacional destinou mais de 13 horas de notícias negativas sobre Lula, e nenhum minuto a favor. De janeiro de 2015 a setembro de 2016, a Folha, o Globo, o Estadão, fizeram 693 editoriais contra o PT e Lula. E entre 2014 e 2017, a Veja, a Isto É e a Época deram 55 capas contra Lula. Portanto, nós tivemos, sim, uma presença muito forte da mídia como sustentação desse processo da Lava Jato. Ponto 4. A operação de guerra, o lawfare, o juiz acusador, a participação estrangeira e a propaganda na mídia. Foram utilizadas 15 táticas de guerra contra Lula. A definição do campo de batalha, o controle das armas de ataque, o uso da espionagem contra o inimigo, as acusações falsas de corrupção, enfim. Ali está aqui descrito as 15 guerras utilizadas. Da espionagem à asfixia financeira. Todos os bens do presidente Lula foram bloqueados. E a corrupção da justiça, o papel da mídia e dos agentes estrangeiros, principalmente as agências internacionais. 5. Como a defesa provou que Lula é inocente e que Sérgio Moro foi um juiz suspeito e parcial. Também aqui, doutor Cristiano e doutora Valesca vão poder falar de forma mais detalhada. Mas acho que tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, nunca transigir com a inocência, a verdade e o devido processo legal. Aprendemos isso com o presidente Lula, que esteve sempre à frente com a sua persistência e a sua teimosia, na verdade, nos conduzindo nesse processo, e foi assim que a defesa atuou. As provas de suspeição de Moro e também da inocência em relação a Lula no processo. As decisões históricas na ONU e no STF. E ponto 6, e último ponto do nosso material, muito além do triplex, as duas grandes mentiras da Lava Jato e da mídia que envenenaram o Brasil, o quadrilhão e o petrolão, farsas que devemos enfrentar com fatos e argumentos para resgatar a verdade. O quadrilhão, vocês lembram bem, baseado naquele PowerPoint do Dallagnol, e que depois teve uma denúncia do Janot, e essa estrutura do quadrilhão cai por terra com dois motivos, além da defesa eficiente apresentada pelos advogados do presidente Lula, mas dois fatos importantes. Uma sentença do juiz federal de Brasília, do Distrito Federal, que julgou essa denúncia, e ele, numa parte da sua sentença, recusou a denúncia, ele diz textualmente que era uma tentativa de criminalização da atividade política. E mais tarde, Janot reconhece no seu livro que só fez a denúncia por pressão dos procuradores da Lava Jato para dar sustentação àquele PowerPoint. Então, cai por terra o quadrilhão. E o petrolão, que também é baseado nas denúncias com a Petrobras, que começa com Pedro Barusco, que cobrava
percentual de contratos da empresa desde 1998, faz uma delação mentirosa e, quando está à frente do juiz e dos advogados de defesa do presidente Lula, não sustenta essa acusação. E mostra que o que ele cobrava nos contratos era para benefício pessoal e de amigos. Bom, a gente desmonta essas mentiras do quadrilhão, pode passar, e do petrolão, nesse livro, desmonta a sentença e também fala da trajetória do Partido dos Trabalhadores e dos nossos governos no combate à corrupção. Foram os nossos governos que criaram a Controladoria Geral da União, o Portal da Transparência, a Lei de Acesso à Informação e diversos outros mecanismos para dar transparência à aplicação do dinheiro público e também de combate à corrupção. E, obviamente, apontamos também a quem interessa criminalizar a política. Aqueles que têm o dinheiro, que são a elite do país e que não precisam da política como instrumento de intervenção na sociedade. Então, quando lhes cabe, seus interesses são confrontados, criminalizam a política. Não é a primeira vez da história que nós vivemos isso, já vivemos com Getúlio, vivemos com Jango, vivemos em outros períodos e parece que a história se repete. Então é isso, essa é a apresentação, pode passar o outro, eu já falei sobre isso. Essa é a apresentação desse livro que é o Memorial da Verdade, que traz para a nossa militância, para os nossos dirigentes e para a sociedade brasileira todos os argumentos do porquê Lula é inocente, porque o PT não é uma quadrilha e faz o debate aberto sobre corrupção. Quero dizer de novo aqui, nós não temos medo e receio de discutir esse tema. Talvez moralmente sejamos os que estejamos mais preparados para fazê-lo. E nós vamos fazer. Seja agora, seja em processo eleitoral, nós vamos enfrentar essa questão da corrupção e vamos mostrar o que significou a perseguição. Porque esse é o objetivo do Memorial da Verdade. Deixar bem claros os motivos pelos quais Lula foi perseguido, preso e cassado, sem ter cometido crime nenhum. E nós vamos querer lançar o Memorial da Verdade em todos os estados brasileiros, fazendo debate, seja com os cursos de direito, também com os juristas, mas com os movimentos sociais, com a militância partidária. E vamos fazer um lançamento, o nosso líder Bongás pediu para informar um lançamento em Brasília com os parlamentares e também com o mundo jurídico. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada para quem está nos assistindo às redes. Pedimos que divulguem esse material, é muito importante para a gente esclarecer e para a verdade vencer. Muito obrigada. Nos momentos mais difíceis da perseguição, Lula sempre teve ao seu lado a solidariedade do povo e das mais diversas lideranças da sociedade. Hoje, aqui nesse evento, inclusive, nós temos diversas lideranças, autoridades, parlamentares, e no decorrer do evento, eu e o Ricardo Amaral, a gente vai anunciar a presença de algum deles. Começo por Antônio Carlos, do PCO, Arthur Henrique, da Fundação Perseu Abramo, Franklin Martins, que é ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, Gleide Andrade, a secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gilmar Tato, secretário nacional de Comunicação do PT, José Zenuino, que é ex-presidente e ex-deputado federal, Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, Laércio Ribeiro, presidente municipal do PT aqui da capital, Luiz Dulce, vice-presidente nacional do PT, Luiz Eduardo Guinhaug, o LEG, membro do Diretório Nacional do PT e advogado do presidente Lula também, Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, Paulo Okamoto, meu companheiro de direção do Instituto Lula, Walter Sorrentino, do PCdoB, Zé Maria de Almeida, do PSTU. No dia infame em que ele partiu do Sindicato de São Bernardo para a prisão injusta em Curitiba, estava ao seu lado, celebrando uma missa, o bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino. Vamos assistir agora a mensagem enviada especialmente por Dom Angélico e, em sua pessoa, agradecemos aos representantes das mais diversas religiões que foram solidários nessa caminhada. Eu me senti muito honrado pelo convite de participar do lançamento de Memorial da Verdade, compromisso anteriormente assumido
me impede de realizar esta alegria. Faço através desta mensagem, saudando a todos e a todas que estão presentes ao lançamento deste urgente livro Memorial da Verdade, que relata os acontecimentos que envolveram o meu irmão e amigo Lula. Disse irmão e amigo porque o somos desde os bons tempos em que ele era metalúrgico e lutava lá no ABC, no sindicato, e eu era bispo da pastoral operária aqui em São Paulo. Árduos tempos da ditadura militar, em que resistimos. E daí nasceu esta amizade que me envolve, inclusive, em relacionamento com a família do nosso querido presidente Lula. E hoje o relato memorial da verdade, restabelecendo a verdade do julgamento do tribunal pífio que colocou o nosso presidente Lula na prisão, tempo que ele suportou com notável dignidade. O que houve, todo mundo, inclusive internacionalmente, hoje se reconhece, e felizmente a justiça, verdadeiramente no seu exercício, restabelece a verdade. Foi um golpe para impedir que o presidente disputasse eleições, de tal forma que este livro, Memorial da Verdade, é de urgência para todos nós, que precisamos cada vez mais unir forças na defesa daquelas verdades, daqueles direitos fundamentais, inadiáveis de todo o povo. A luta do presidente Lula está retratada nessa preocupação, nesta militância. Um povo unido jamais será vencido. E esse livro é um brado à esperança. Então Paulo Evaristo, ele sempre nos animava diante dos problemas, dizendo: coragem, vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre, e que sempre estejamos revestidos de verdade, de fraternidade, de amor e de justiça. Muita paz e parabéns, presidente Lula, por este livro, que é realmente um marco histórico na caminhada do nosso povo. A todos os presentes, um abraço forte, com votos de saúde, amor e paz. Pela mensagem de Dom Angélico. Eu me senti muito honrado pelo convite aqui de representantes de diversas fés, Anderson Margolin, dos muçulmanos, a Doné Kika de Bessem, das religiões de matriz africana, e mencionar alguns outros que não puderam comparecer, mas que nos mandaram saudações, Padre Júlio Lancelotti, nossa luterana Romy Benck, e registrar também a presença do deputado federal Alexandre Padilha, do deputado estadual Emílio Souza, do deputado federal Reginaldo Lopes, que estão aqui representando as bancadas do Partido dos Trabalhadores. A luta para provar a inocência de Lula constitui um capítulo heróico na história do judiciário brasileiro e mundial. Para nos contar como foi esse processo, marcado pela prática do lawfare, convidamos o advogado Cristiano Zanin, que ao lado da advogada, também advogada, Valesca Martins, comandou a defesa do ex-presidente Lula, desde o cárcere na Polícia Federal até a Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Com a palavra o doutor Cristiano.
Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente da República. Eu me senti muito honrado. Wellington, doutor Mariz, Fernando Haddad, doutor Batóquio, Valesca, e todos que nos acompanharam ao longo. Vou tentar aqui. Bom, então eu estava aqui cumprimentando a todas e todos que nos acompanharam ao longo desta trajetória que foi árdua, que demorou, mas que chegou a um resultado que hoje estamos aqui expondo. Eu tenho aqui uma apresentação para poder mostrar para vocês essa trajetória que nós percorremos. Bom, todo esse processo, o lawfare, começa com diversas capas de revistas, jornais, com matérias absolutamente mentirosas e que serviram para criar um clima para que fosse praticado esse lawfare contra o presidente Lula. São inúmeras capas que depois foram reproduzidas também em processos judiciais. Podemos seguir. Bom, do início do nosso trabalho até hoje, o presidente Lula prestou 24 depoimentos, entre ações, inquéritos, procedimentos de investigação criminal, dentre outros. Então, sempre que foi chamado para depoimento, o presidente Lula compareceu e esclareceu toda a verdade. Mas não era isso o que estava em jogo. Nós conseguimos identificar, a partir de um trabalho realizado, a partir do acesso aos arquivos oficiais da chamada Operação Spoofing, um plano do Lula que foi construído pelos procuradores da Lava Jato. Então, esse plano do Lula, ou plano contra o Lula, que está totalmente documentado nesse arquivo, ele mostra exatamente tudo aquilo que nós expusemos ao longo do tempo. Então, primeiro, o procurador Deltan Dallagnol encaminha para os demais procuradores toda uma estratégia para atacar o presidente Lula. E essa estratégia envolvia a promoção de acusações sem nenhuma materialidade, diversas acusações, envolvia tomar o tempo dos advogados para que não houvesse a possibilidade efetiva de defesa e aquilo que eles chamavam detonar a imagem do presidente Lula, divulgando documentos, delações e material absolutamente inverídico. Então, aquilo que nós sempre dissemos, efetivamente pode ser verificado e está nos arquivos oficiais da Spoofing como sendo o plano Lula, que foi efetivamente implementado para que o presidente Lula fosse condenado de forma injusta e fosse levado à prisão de forma ilegal, onde ficou 580 dias. Podemos seguir. Dentro desse plano Lula, houve a apresentação de inúmeras acusações, sem nenhuma materialidade, acusações frívolas. Então, nós podemos verificar que de abril de 2016 até 2018, foram apresentadas inúmeras acusações, inúmeras denúncias, seguindo aquilo que constou no chamado Plano Lula, que foi desenvolvido pelos procuradores da Lava Jato. Podemos seguir. Dentro
dessa perseguição imposta ao presidente Lula, isso gerou a realização de inúmeras audiências. Só em Brasília foram 66 audiências. Somando com Curitiba, nós temos um total de 152 testemunhas. Desculpa, isso só em Brasília. Em Brasília, então, foram 66 audiências e 152 testemunhas ouvidas. E no Paraná, nós tivemos 4 ações penais que foram instauradas, a chamada ação do triplex, a chamada ação dos imóveis, a chamada ação do sítio de Atibaia e também a ação que trata de doações para o Instituto Lula. Podemos seguir. Todas essas ações foram construídas dentro de um chamado contexto. E qual era o contexto? O contexto era de que havia uma chamada organização criminosa que teria sido liderada pelo presidente Lula. Esse era o esteio, o eixo central de todas as acusações, e aí derivando para aquelas 4 ações que nós já referimos há pouco. Podemos seguir. Então, aqui, um balanço total, quer dizer, em relação, por exemplo, ao caso do triplex, foram 27 audiências e 73 testemunhas. Em relação ao caso dos imóveis, foram 35 audiências e 98 testemunhas. Em relação ao caso do sítio, 26 audiências e 57 testemunhas. Então, nós tivemos em Curitiba, no total, 88 testemunhas, 88 audiências e 228 testemunhas ouvidas. Tudo isso em 4 processos, sem nenhuma materialidade e que não indicaram jamais qualquer tipo de prova contra o presidente Lula. Então, essa investida, essa perseguição contra o presidente Lula envolveu 154 audiências e um total de 380 testemunhas. Então, vejam que quando o Estado, por meio dos seus agentes, investe contra um cidadão, essa investida acontece de uma forma intensa e, no caso do presidente Lula, foram inúmeras audiências sem absolutamente demonstrar nada contra ele. Então, todos os processos somados, procedimentos, investigações, somaram mais de 200 feitos ao longo desse tempo. A sentença do triplex, a famosa sentença do triplex, foi proferida no dia 12 de julho de 2017. E depois, outras sentenças acabaram sendo também proferidas até que houvesse aquele julgamento em tempo recorde pelo TRF da 4ª Região, que acabou levando o presidente Lula à prisão injusta. Podemos seguir. Foi nesse cenário, a partir do momento em que detectamos que o presidente Lula estava sendo vítima de grosseiras violações às suas garantias fundamentais, que Valesca, eu e o Jeffrey Robertson levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU o primeiro comunicado individual feito por um cidadão brasileiro, mostrando a violência, a agressão ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. E esse procedimento vem sendo atualizado desde então, perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Em 2018, nós obtivemos uma liminar do comitê para que o presidente Lula pudesse concorrer nas eleições presidenciais de 2018, porque a ONU não identificou a existência de um processo justo. Lamentavelmente, essa sentença, essa decisão foi descumprida pelos tribunais brasileiros, colocando o Brasil como inadimplente no cenário internacional. Então,
percorremos toda essa trajetória, como eu disse, uma trajetória árdua que exigiu muito esforço de todos nós e, sobretudo, a resiliência do presidente Lula e de todos aqueles que o apoiaram neste período, né, de muito sofrimento para todos, mas conseguimos provar, caso a caso, na Justiça, a inocência do presidente Lula. Então, nós tivemos, em primeiro lugar, a vitória na chamada ação do quadrilhão. A ação que acusava o presidente Lula de ser líder de uma organização criminosa teve fim, ela já foi encerrada, transitou em julgado. E o presidente Lula foi absolvido. Então, aquele eixo central utilizado em todas as acusações formuladas contra o presidente Lula já chegou ao fim, e existe uma sentença que o absolveu na primeira instância, e o Ministério Público, inclusive, concordou com o julgamento realizado e sequer recorreu daquela decisão. Então, é preciso, em primeiro lugar, chamar a atenção para esse fato, porque esse é o eixo central de tudo que foi produzido contra o presidente Lula. E essa absolvição definitiva é a maior demonstração de que tudo aquilo que foi construído pela Lava Jato e por aquilo que dela derivou, estava alicerçado, estava calcado numa mentira. A denúncia do quadrilhão, inclusive, chegou a ser reproposta. E o presidente Lula, mais uma vez, foi absolvido, e essa decisão também transitou em julgado. E depois vieram outras diversas decisões que ou encerraram sumariamente as acusações contra o presidente Lula, ou reconheceram a sua inocência com outras absolvições. Então, nós tivemos uma rejeição sumária de um caso que buscava envolver um sobrinho do presidente Lula. Nós tivemos a absolvição definitiva num caso que foi originado da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. Nós tivemos a rejeição sumária de uma acusação que buscava envolver o irmão do presidente Lula. Podemos seguir. Nós tivemos a rejeição sumária de uma ação que buscava inculpar o presidente Lula pela chamada invasão do triplex. Nós tivemos a rejeição sumária de um caso que buscava enquadrar o presidente Lula na Lei de Segurança Nacional. Nós tivemos a rejeição sumária de um caso que buscava envolver um filho do presidente Lula. Em outro caso, que envolvia a Carta Capital, tivemos o encerramento, o arquivamento definitivo de um inquérito que investigava as palestras do presidente Lula. Aliás, esse inquérito ficou aberto por 5 anos e justificou, inclusive, o bloqueio de todo o patrimônio do presidente Lula, e, ao final, chegou-se à óbvia conclusão de que as palestras do presidente Lula eram legítimas, foram realizadas e receberam o pagamento contratado sem nenhuma forma de ilicitude. Podemos seguir. Bom, então, nós percorremos ao longo desse tempo diversas instâncias, diversos tribunais, da primeira à última instância do Poder Judiciário. Podemos seguir. Eu acho que é importante destacar, e a Gleisi já fez referência aqui, ao caso do quadrilhão, no trecho em que a sentença define aquilo que é a essência dessa acusação. Disse o juiz que proferiu a sentença que absolveu o presidente Lula definitivamente no caso do quadrilhão. As palavras são textuais do juiz. A denúncia apresentada, em verdade, traduz tentativa
de criminalizar a atividade política. Adota determinada suposição, a da instalação de organização criminosa que perdurou até o final do mandato da ex-presidente Dilma Vana Rousseff, apresentando-a como se a verdade dos fatos, sequer se dando ao trabalho de apontar elementos essenciais à caracterização do crime de organização criminosa. Então, o próprio juiz que proferiu a sentença reconheceu a natureza política da acusação e, por isso, absolveu o presidente Lula, absolveu de forma definitiva e sequer o Ministério Público recorreu desta sentença. Podemos seguir. Depois, outro trecho que eu também gostaria de destacar é um trecho do habeas corpus que foi concedido pelo ministro Edson Fachin e que resultou na anulação dos 4 processos que estavam na Lava Jato de Curitiba. Então, disse aqui o ministro Fachin, são palavras textuais também. Todavia, senhoras ministras e senhores ministros, como destaquei antes e alhures, a época do ajuizamento da denúncia, a denúncia é de 14 de setembro de 2016, estamos falando aqui do caso do Triplex, já era de conhecimento do Ministério Público Federal, bem como do juízo da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba, que os fatos denunciados não dizem respeito a delitos praticados direto e exclusivamente em detrimento da Petrobras. Então, aqui, o ministro Edson Fachin deixa claro que as 4 ações propostas contra o presidente Lula na chamada Lava Jato de Curitiba jamais poderiam ter sido propostas naquele local, naquele foro. Deixa claro que os procuradores e o juiz Sérgio Moro tinham pleno conhecimento disso, mas levaram adiante aquelas ações porque o objetivo era colocar em pé o plano do Lula. Um outro trecho que me parece importante trazer a lume é um trecho de um outro habeas corpus que tramitou no Supremo Tribunal Federal e que resultou na suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Eu peço aqui também para ler apenas um trecho, para não tomar o tempo de todos, que é o seguinte, também é textual. Em segundo lugar, verifica-se que o acordo, estamos falando aqui do acordo de delação do ex-ministro Antônio Palocci, verifica-se que o acordo foi juntado aos autos do processo penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologou. Esta demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado, estamos aqui falando do ex-juiz Sérgio Moro, para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Esse é um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, que deixa claro, em mais uma situação, o uso político do processo, o uso político da delação premiada, inclusive com o objetivo claro de interferir nas eleições presidenciais de 2018. Um outro trecho importante é o seguinte, em outras palavras, o ex-magistrado aguardou mais de 3 meses da homologação da delação de Antônio Palocci para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, determinar, sem prévio requerimento do órgão acusatório, a efetiva juntada no citado processo penal. Esse é um trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Então, notem que os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de terem reconhecido a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, tal como nós afirmamos desde a primeira manifestação apresentada no processo em 2016, também reconheceu a atuação política daquela operação, tal como nós sempre sustentamos também. Então, esse era o quadro
geral que eu gostaria de trazer ao conhecimento de vocês e dizer que, a partir desse trabalho, dessa trajetória, podemos seguir, nós conseguimos, obtivemos na Justiça, tanto a absolvição do presidente Lula em todos os casos que foram julgados até a presente data, como também a anulação dos processos que estavam na Lava Jato de Curitiba, porque eles nunca poderiam ter sido abertos naquela jurisdição. Podemos seguir. Essas decisões têm como consequência, primeiro, a recuperação plena dos direitos políticos do presidente Lula, que, aliás, jamais poderiam ter sido retirados, inclusive porque houve contrariedade até mesmo a uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Segundo, o presidente Lula recuperou, com essas decisões, o status de inocente. Então, o presidente Lula foi absolvido em inúmeros processos, ou houve a rejeição sumária de outras acusações indevidas. Nesta semana, inclusive, o Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo acabou arquivando uma outra ação contra o presidente Lula, porque não identificou elementos mínimos para que houvesse a continuidade desta ação penal. Podemos prosseguir. Acho importante, antes de finalizar, trazer aqui ao conhecimento de todos um trecho da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público no chamado caso do PowerPoint. É importante lembrar que esta representação foi apresentada por nós no dia seguinte à apresentação do PowerPoint, mas então o procurador Deltan Dallagnol acabou não recebendo nenhuma punição, porque o caso prescreveu. Foi adiado 42 vezes até que houvesse o julgamento. Mas, sem prejuízo disso, quando julgado, os conselheiros detectaram o seguinte: o voto condutor deixou matizado que a conduta dos embargantes, estamos aqui falando dos procuradores da Lava Jato, foi política e não político-partidária, e teve como suporte estrutural os equipamentos e recursos humanos do Ministério Público Federal. Por essa razão, a falta do elemento disciplinar, obstado pela prescrição, remanesceu a utilidade intrínseca do procedimento. Então vejam que, mesmo não tendo aplicado a punição, o Conselho Nacional do Ministério Público reconhece atividade política por parte dos procuradores da Lava Jato. Então, como eu disse aqui, depois de termos passado por todos esses procedimentos, chegamos a vitórias importantes e essas vitórias recuperam os direitos políticos plenamente do presidente Lula, recuperam o seu estado de inocência e ainda também recuperam a própria credibilidade do sistema de justiça, que foi abalada por essas decisões políticas, por essas iniciativas políticas, não do Ministério Público ou do Poder Judiciário, mas de alguns dos seus membros que não honraram as funções que ocupam. Então, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, a oportunidade de fazer essa exposição, agradecer a Valesca Martins, que participou comigo e toda a equipe dessa trajetória, o doutor Batóquio também, que esteve conosco nessa trajetória, e também o perito Cláudio Wagner, que está aqui presente, que também teve uma atuação muito importante para nos ajudar a revelar tudo aquilo de errado que havia na Lava Jato e por que o presidente Lula foi
injustamente condenado e preso. Então, deixo aqui a minha saudação a todos e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Zanin. Uma grande parcela da comunidade jurídica se mobilizou contra as arbitrariedades que o presidente Lula sofreu durante esse processo. Mas antes de informar, inclusive alguns dos que estão presentes aqui nessa sala, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos advogados que acompanharam o presidente Lula diariamente em Curitiba. São eles o doutor Zanin e a doutora Valesca, que já estão aqui, mas também o doutor Luiz Eduardo Greenhalgh, o LEG, o doutor Manuel Caetano, junto do doutor Rocha, que inclusive diariamente, todos os dias da semana, estavam com o presidente Lula, o doutor Roberto Batóquio e o doutor Vadir Damos, que é ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, deputado federal. Além deles, agradecemos também a presença daqui a doutora Ana Amélia, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, o doutor Augusto Arruda Botelho, que é do IDDD, um Instituto de Direito de Defesa, o Instituto de Direito ao Direito de Defesa, a doutora Dora Cavalcante, que é do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM, o doutor Fabiano, a doutora Gabriela Araújo, o doutor Marco Aurélio Carvalho, a doutora Sheila e o doutor Pedro Serrano, que são parte do grupo Prerrogativas, a doutora Gisele Citadino, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, junto com a Magda Biavaschi e o doutor Ney Juvelino, que também são da OBJD, a doutora Kenarik Bujikian, que é da Associação de Juristas pela Democracia, junto com a... Não é isso? A doutora Marik Bujikian. E, por fim, o doutor Silvio Almeida, que é jurista e advogado e professor. Queremos homenagear aqui também dois grandes advogados e amigos do presidente Lula, que onde estiverem estão celebrando este momento, que são os doutores José Geraldo Grossi e o doutor Luiz Carlos Sigmarinda Seixas. José Geraldo Grossi e Luiz Carlos Sigmarinda presente. A vitória de Lula e de seus advogados na justiça teve grande repercussão na luta em defesa da democracia e dos direitos em nosso país. Essa vitória também torna-se ainda mais importante nesse momento em que as liberdades são cerceadas e a própria democracia está sistematicamente sendo ameaçadas. Para dar testemunho do direito sobre este momento, convidamos o doutor Antônio Carlos Maris de Oliveira, decano da Advocacia Brasileira. Presidente Lula, senhoras e senhores, componentes da mesa, eu queria, em primeiro lugar, presidente, se me permite, em face da Semana do Advogado, cumprimentar todos os advogados que trabalharam nos casos do presidente Lula. Cumprimentá-los para apenas dizer que honraram o que Sobral Pinto sempre disse: a advocacia não é uma profissão para covardes. E vocês foram de uma coragem inaudita, de uma coragem exemplar, de uma coragem seguindo a coragem do cliente, do defendido, uma coragem que muito honra a advocacia, muito nos orgulha e muita força nos dá para continuarmos nas nossas lutas, que não são poucas e que são muito árduas. O país passou, oxalá não esteja passando, por um risco muito grande. O risco de vermos implantado no país, ou implantada no país, uma força, uma verdadeira ditadura do judiciário.
E saibam as amigas e os amigos que não há ditadura pior do que a ditadura do judiciário. Contra a ditadura das armas, presidente, se armas tivermos, poderemos nos nivelar. Contra a ditadura do judiciário, não há como contra ela lutar. O judiciário possui a caneta. E nós possuímos a palavra escrita, oral e a coragem. Nos safamos, acho eu, desta ditadura. E digo com toda a convicção de que o símbolo desta luta foi o presidente Lula. O presidente Lula se opôs com a sua coragem, com o seu denodo, com a sua persistência, com a sua fé, colaborado por seus advogados, o presidente Lula se opôs a esta ditadura. Uma ditadura representada pela implantação do Estado punitivo no lugar do Estado juiz. Um juiz que estava sendo derrotado pela cultura punitiva. Um juiz que passou a ser combatente do crime. E juiz não combate, juiz julga. Esta falácia de se dizer que o judiciário, punindo, está combatendo o crime, não passa de uma falácia, de uma grande mentira, infelizmente de uma mentira que iludiu o povo. Na verdade, não temos nenhum combate ao crime de qualquer natureza, seja ele o crime violento, seja ele o crime do colarinho branco, não se combate com a lei. Na verdade, se combate atacando-se as causas do crime, coisa que nunca foi feita neste país. Não se combate as causas do crime violento, causas essas residentes nos espaços de flagrante, de histórico desequilíbrio social, como não se combate a corrupção, porque as causas da corrupção estão no ordenamento jurídico que não protege o erário, que não impede os atos de corrupção contra o erário. De forma que esta falácia, infelizmente, tomou conta da sociedade e a sociedade passou a acreditar que com punição se estaria combatendo o crime. Se assim fosse, nós não teríamos 850 mil presos e o crime aumentando cada vez mais. Se a prisão resolvesse a questão da criminalidade, nós não teríamos o crime avançando da maneira que o crime avança e não teríamos um número absurdo de presos, 850, dos quais 37% ainda não julgados. Presos em razão de prisão preventiva. Uma prisão preventiva absolutamente, na maioria dos casos, desnecessárias. Uma prisão preventiva que nas hipóteses dos crimes do chamado colarinho branco, são decretadas para que se obtenha a delação premiada, este terrível instituto que se implantou no país, um instituto herdado do direito americano, não adaptado ao nosso ordenamento jurídico e que vem servindo como instrumento de castigo, de vingança, como se fez com o presidente Lula. Nós temos a consciência absoluta de que a hora e a vez da volta da democracia, da volta das aspirações democráticas no campo do judiciário, está chegando, se já não chegou. Recuperemos um tempo perdido. E recuperemos um tempo perdido, ou melhor, evitemos o pior. Evitemos a ruptura social, a ruptura institucional, também no campo político. E, presidente Lula, se me permite, que Deus lhe dê forças. Que Deus lhe dê forças, porque o Brasil precisa muito do senhor. É preciso que o senhor nos tire deste risco, desta beira do abismo a que fomos colocados. O Brasil não aguentará mais 5 anos e meio deste caos. O Brasil não aguentará mais 5 anos e meio deste turbilhão, desta anomia social, dessa distopia social e institucional. Presidente, que Deus lhe dê forças, nós precisamos que o senhor nos evite que o Brasil caia neste abismo que todos nós tememos,
Mas temos esperança de que não estaremos diante dele. Que Deus lhe ajude, presidente. Obrigado, doutor Maris. E ainda registrando presenças do mundo do direito aqui, o doutor Roberto Tardelli, procurador aposentado, e mencionaria também uma pessoa que não está aqui, mas que participou bastante da defesa, da luta em defesa do Estado de Direito, como na condição de procurador, o doutor, amigo do presidente Lula, o doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que também merece as nossas homenagens. E também presentes aqui, a presidenta da UNE, Bruna Belaz, Douglas Belchior, da Corizão Negra, Fábio Jorge, Coordenação Nacional das Entidades Negras, e também representados com a presença ou mandando saudações, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, por meio do companheiro João Paulo Rodrigues, o Movimento Atingido de Barragens, o companheiro Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, e também o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A luta pela liberdade e por justiça para Lula mobilizou, como vimos, uma imensa solidariedade. Dos mais humildes aos mais conhecidos, muitas vozes gritaram: Lula livre, por todos os cantos. Por isso nós queremos mostrar aqui mensagens especiais, primeiramente, de dois dos mais expressivos intelectuais e atores da cultura brasileira, de gerações diferentes, mas ambos importantíssimos, na literatura e no cinema. O escritor Raduan Nassar e o cineasta Kleber Mendonça, por favor. Na história do Brasil, ninguém sofreu tantas injustiças como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre foi favorável à inclusão social de várias camadas da população, sobretudo os pobres, os negros e outros excluídos. É um personagem realmente de uma grandeza impressionante. O ex-presidente Lula sofreu campanhas terríveis da mídia corporativa. E hoje começam a perceber a importância que ele teve sempre em muitos sentidos, entende? Olá, meu nome é Kleber Mendonça Filho, eu estou aqui não apenas como artista brasileiro, cineasta, mas principalmente como cidadão brasileiro. E como cidadão eu venho acompanhando toda essa luta de Lula contra uma série de problemas que foram criados artificialmente contra ele. E é muito bom ver que no final, como ele mesmo sempre falou, a justiça prevalece, né? A justiça reconhece e expõe todos esses ataques que foram feitos ao longo dos últimos anos, principalmente depois, um pouco antes, durante e depois do golpe de 2016, que tirou do poder Dilma Rousseff, em situações que hoje são cada vez mais claras também. Então fica aqui o meu reconhecimento pela honestidade, pelo trabalho feito para esse país, o Brasil, que é um país extremamente complexo e que tem séculos de uma estrutura que foi montada muito em cima de uma história que todos nós entendemos que é complexa, que é problemática e que nos anos em que ele foi presidente, nós tivemos avanços históricos e sem precedentes e que a gente hoje consegue também entender pela situação atual do país, que
que talvez o nosso país nunca passou por um momento tão difícil como esse que a gente está passando nesse momento como brasileiros, vendo a democracia sendo tratada como lixo, vendo desrespeito à população, vendo desrespeito à saúde da população. E fica aqui essa minha mensagem, um grande abraço de reconhecimento por toda essa trajetória de Lula e por toda essa luta que agora finalmente se mostra os frutos reais do que eu entendo como a reconquista da verdade e da justiça. Grande abraço, muito obrigado. Gostaria de agradecer também a presença do Dr. Hélio Silveira, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, e aos companheiros e companheiras do Comitê Nacional e Internacional e da Vigília Lula Livre, o Celso Amorim, do Comitê Lula Livre Internacional, que também é o nosso interno embaixador, o MAB, a Neudi Oliveira, da Vigília Lula Livre, o Alexandre Pupo, do Comitê Lula Livre Internacional, Regina Cruz, que é da Vigília Lula Livre do PT do Paraná, Roberto Baggio, da Vigília Lula Livre, e a Rosane Silva, que é membro do Diretório Nacional e da Vigília Lula Livre também. O Lula venceu porque ele nunca esteve só. Durante 580 dias e noites, a Vigília Lula Livre escreveu um capítulo heróico de resistência e de coragem. O Comitê Lula Livre manteve acesa a chama, organizando comitês estaduais, nacionais, internacionais e jornadas e festivais em todo o país e no mundo. Agradecemos e homenageamos os militantes e as entidades que cumpriram um papel fundamental na luta por justiça. Para dar o testemunho dessa resistência, eu convido o companheiro Roberto Baggio, do MST e da Vigília Lula Livre, para falar sua... Liga o microfone. Então, bom dia, coletivo. Bom dia a todas. 1, 2, som. Bom dia, coletivos, a todos e a todas. A Vigília Lula Livre foi mais uma frente de batalha desse tempo histórico. Como nós vimos aqui, né? Teve várias. E a Vigília foi mais uma. Ela já inicia em 2017, quando ele deu 2 depoimentos em Curitiba. E nos 2 depoimentos, tinha interdito proibitório que proibia a manifestação popular. E, de certa forma, organizamos um movimento poderoso, de massa, que garantiu que o Lula depusesse, entrasse lá na Justiça Federal pelas portas da frente, saísse e fizesse 2 falas para toda a militância do Brasil em praça pública. Depois, chega os 580 dias da chegada do Lula lá. E a chegada do Lula lá, desde o começo, foi uma experiência diferente para todo o movimento popular e social. Então foi uma experiência coletiva, de organização social, de organização popular e de muita sintonia política. Venceu porque foi uma obra coletiva, de todos e de todas. Muitos, não estando lá, também aportaram nessa grande vitória política aí. A Vigília foi erguida em uma condição muito adversa. Tinha interdito proibitório que proibia a sua instalação. Erguida nas calçadas e no meio das ruas. E, além disso, uma violência constante de parte do aparato estatal e parte, digamos, de setores de extrema direita que todo dia nos provocava para que a gente perdesse o controle e justificasse uma reação violenta para retirar nós de lá.
Por que nós vencemos? Porque a causa era nobre. Ele carregava um projeto. Ele era a expressão de um projeto. E o projeto pertencia à nossa classe, à maioria do povo brasileiro. Por isso que entramos assim com certeza absoluta nisso aqui, ó. Que ele era inocente. E que era a elite brasileira e suas conexões com o mundo compreendia. E nós, como classe, precisávamos demonstrar essa lealdade plena a ele. O tempo, 580 dias, também desde o começo construímos um juramento coletivo. Naquela noite depois da batalha com a polícia. Acho que era meia-noite e meia, Zanin. Fizemos um acordo coletivo, agora inicia a vigília. Para que tempo? Até que põe ele em liberdade. Essa era a nossa meta síntese. Tá? E todo dia nós renovava isso nessa perspectiva. Para isso tudo, precisava um método político, pedagógico diferente, que nós não tínhamos testado ainda. Qual era o nosso horizonte? Como, onde o Lula estivesse, ele teria que ter certeza da lealdade do povo brasileiro lá de fora. E para isso amadureceu aquela ideia do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Música, cartas, rezas, um conjunto de infinidade de iniciativa para que ele pudesse sentir, de onde ele estivesse, que o povo era leal a ele, que estava lá, que ele não estava sozinho. E toda essa energia justamente era para acalentar ele, acalentar o seu coração, a sua cabeça, porque os metalúrgicos nos informaram, quando vieram lá, falou, o Lula, em média, ficava 18 horas em diálogo com o povo. 18 horas. E lá estava isolado. Então essa iniciativa era para ele ter certeza, ó, Lula, fique firme que nós estamos aí. E o mais bonito de tudo isso, essa energia que ia, voltava em dobro para nós, numa espécie de um querosene azul, que fazia com que a gente multiplicasse ainda mais as iniciativas e tudo mais, se alimentasse, na certeza que a gente ia conseguir libertá-lo. Então foi esse um pouco esse andar histórico. E agora, talvez nós temos a tarefa histórica do período histórico. É movimentar o nosso povo brasileiro, dinamizar em processos organizativos para vencer a batalha política do próximo período. Ele sendo o nosso grande comandante desse grande movimento, elegê-lo, sustentá-lo e retomar a construção de um projeto popular para o Brasil, para todo o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, Bade. Depois da palavra, o representante da vigília registrar aqui a presença representantes das centrais, Adilson Araújo, CPB, Antônio Neto, FSB, Carmen Furo, Cláudio da Silva Gomes, Ronaldinho, da Federação Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil, companheiro David Vacilar, da FUP, a Federação dos Santos, Francisco Pereira de Souza, da UGT, Geralcino Teixeira, da Federação Nacional dos Químicos, Juruna, da Fundação Musical, Juvândia Leite, da BRAF, Moisés Celeste, Sindicato de Trabalhadores do ABC, Murilo Celso dos Pinheiros, do Sindicato de Engenheiros de São Paulo, a Neiva Maria Ribeiro dos Santos, do Sindicato Democrático de São Paulo, presidente nacional da CUT, manda sua saudação, Sérgio Nobre, Sônia Maria Mazelina, secretária nacional da Nova Fiscal, INCC, Wagner Freitas, nosso companheiro, membro do Diretório Nacional do PT, ex-presidente da CUT, Wagner Santana, Wagner, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Ana Thaís,
E registro também o líder do PT na Câmara dos Deputados, senador Paulo Rocha, enviou uma mensagem ao presidente Lula saudando as participantes desse encontro, em nome de todos os senadores da bancada do PT. A defesa de Lula atravessou as fronteiras e mobilizou líderes, partidos, artistas, ativistas de todo o mundo. Muitos, inclusive, vieram ao Brasil e foram até a Polícia Federal de Curitiba para demonstrar pessoalmente a sua solidariedade ao Lula e a essa causa. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, os ex-presidentes Pepe Mujica, Eduardo Aldi, o ex-primeiro-ministro Márcio Lema, intelectuais, escritores, artistas, filósofos, como Leonardo Natura, Domênico de Masi, Boaventura Souza Santos, Don Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Nobel, muitos outros estão no registro da história. Em agradecimento a essa solidariedade internacional, nós trazemos agora uma mensagem especial de alguém querido, conhecido, o ator, o diretor e ativista Danny Glover. To my brother in democracy and justice, Lula da Silva, and progressive Brazil, especially Afro-Brazil, and the millions around the world who supported your freedom from unjust imprisonment. I applaud you for your commitment to fair, just, effective, and productive governance, policy, and collaboration with citizens to improve their lives. Your integrity, fortitude, and sacrifice, combined with massive Brazilian and international demands for your freedom, is a testament to what international solidarity for freedom and justice can achieve. I stand with millions in Brazil and around the world in the support of your leadership. Forward we go together to create a just and secure future for all humanity. Danny Glover. A luta pela justiça e pela verdade é de todos que compreendem que o Estado democrático de direito e o respeito ao devido processo legal são essenciais à democracia. Numa democracia, todo cidadão é inocente enquanto não for julgado e condenado, em todas as instâncias, por juízes imparciais e independentes. É o que nos ensina o governador do Maranhão, Flávio Dino, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, nesta mensagem especial. Processo judicial de qualquer maneira, de qualquer modo, rasgando as leis, rasgando a Constituição. O que nós vimos no caso do ex-presidente Lula é que, infelizmente, essas regras que estão previstas na Carta Magna, na lei maior do país, não foram observadas. E, por isso, o Supremo Tribunal Federal corretamente anulou toda e qualquer sentença que havia contra o ex-presidente Lula, porque as regras previstas nas normas não foram respeitadas. A pergunta que vem é se, com isto, o ex-presidente Lula está livre. Sim, está livre. E a outra pergunta, o ex-presidente Lula é inocente? Claro que sim. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, diz muito claramente que ninguém será considerado culpado, a não ser que haja uma sentença penal transitada em julgado, ou seja, que não caiba mais nenhum recurso. Ora, se não há sentença penal contra o ex-presidente Lula, porque o Supremo derrubou, anulou, é claro que ele não é culpado, logo ele é inocente. Isso é muito importante para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, porque defender os direitos de um acusado, de uma pessoa injustamente processada, significa defender os direitos de toda a sociedade. Durante muitos anos, eu e outros tantos professores e juristas dissemos isto, e o Supremo agora confirmou que o ex-presidente Lula está livre, com seus direitos políticos, e o ex-presidente Lula é inocente.
Isto é uma conquista democrática e isso significa a força das instituições, a força da Constituição Federal e das leis brasileiras. Muito obrigado. A luta pela justiça e pela liberdade é também a luta por uma vida melhor para o povo brasileiro e um país mais justo, com oportunidades para todos. Convidamos agora o governador do Piauí, Wellington Dias, a dar o seu testemunho sobre o país que sonhamos construir. Governador, por favor. Muito bom dia, uma honra muito grande partilhar desse momento e permitam-me, em nome do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nossa querida Gleice Hoffmann, nossa presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, e saudando aqui também as pessoas que estiveram ali em Curitiba e em tantos lugares do Brasil, nas vigílias, saudar aqui todos que nos acompanham aqui nesse plenário e em todos os lugares do Brasil e do mundo. O lançamento do Memorial da Verdade, ele nos conta um momento da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca foi fácil para Lula. Desde ao nascer, ali no seu querido estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Não foi fácil de lá chegar até São Paulo. E nos conquistou ao nos desafiar que era possível esperança vencer o medo. Eu tive o privilégio, assim como outros, de conviver de perto com o Lula. Estou no meu 4º mandato de governador, 2 deles, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil. E ali, uma relação intensa de diálogo como líder, respeitando democraticamente os governadores de todos os estados do Brasil, trabalhando, fazendo convênios, realizações, programas para todos os brasileiros. Um Brasil para todos. Um Brasil para todos. Na verdade, na vida, eu sei que Lula aprendeu que é uma disputa de classe, é o que está em jogo. Um projeto de Brasil que quer um Brasil para todos e um projeto de Brasil que quer um país para poucos. O fato é que agora nós temos uma importante vitória. Uma vitória, e aqui, em nome do Zanin, eu quero saudar cada um dos que, como advogados, como juristas, enfim, defensores, enfim, estiveram na linha de frente desta luta. E permitam-me também, Sigmarina Seixas, também em nome de tantos magistrados, também gente do Ministério Público, que nada tem a ver com Sérgio Moro, nada tem a ver com Delanhol, e me permita fazer isso, talvez aqui até sendo de forma injusta com tantos, mas em nome de Ricardo Lewandowski, ali do Supremo Tribunal Federal, não é, pela sua firmeza. E neste momento, eu digo, é um momento em que Lula não só é inocente, restabelece a sua inocência, como foi dito aqui, mas mais do que isso, Lula é esperança. É o símbolo da resistência, e foi assim pela sua história de vida, é o símbolo
da esperança. No momento em que o Brasil mais precisa de esperança. Esperança para vencer o ódio. Esperança para vencer um Brasil que no Nordeste nós classificamos está ficando um bagaço. Esperança para que a gente possa voltar a ter confiança e acreditar. Acreditar que o sonho de um Brasil para todos é possível. E Lula não é apenas esperança e um líder do Brasil. Lula é esperança para o Brasil e para o mundo. Pelo compromisso social que tem de um mundo mais justo e que já praticou quando presidente do Brasil. Lula é esperança também para o mundo que vive desafios gigantes de relações internacionais, que vive o desafio das mudanças climáticas no meio ambiente. Lula, portanto, é uma esperança que coloca cada um de nós na condição também de ter coragem e com ele ter esperança. E mais uma vez, a esperança vai vencer o medo. Nós queremos o nosso Brasil de volta. Nós queremos que sejamos um país soberano, que respeita a Constituição e um Brasil para todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Foram muitos e muitos anos envenenando o país com mentiras. Por isso mesmo, a luta pela verdade deve ser permanente, sistemática, cotidiana. Esta é a missão do portal Memorial da Verdade da internet. Além da versão digital do livro que estamos lançando, este portal terá documentos históricos, reportagens, depoimentos, sempre renovados, para fazermos esse debate tão necessário em nosso país. E eu quero informar que a quem acessar hoje a página pt.org.br/Memorial da Verdade já terá as primeiras peças desse conteúdo e entre elas a mensagem da última, mas não menos importante convidada dessa cerimônia de hoje. Está gravada, está no site, nós vamos agora uma mensagem que alguém tem perseguido injustamente, mas que assim como o presidente Lula nunca desistiu de lutar, vida presidenta Dilma Rousseff. Pode ouvir, por favor. Nós estamos vivendo no Brasil um momento devastador com a destruição da democracia, da soberania nacional e dos direitos dos trabalhadores. Chegamos a esse ponto porque uma parte do povo foi enganada em sua boa-fé por uma poderosa e metódica máquina de mentiras. O golpe de 2016, o golpe do impeachment sem crime de responsabilidade, foi o ato inaugural deste processo de mentiras que nos trouxe a situação trágica de hoje. A partir daí, nunca se mentiu tanto nesse país. Mentiram para derrubar um governo legítimo. Mentiram sobre pedaladas fiscais que jamais aconteceram. Mentiram que o país estava quebrado. Mentiram que a Petrobras estava falida. Mentiram para acusar o presidente Lula, para condená-lo injustamente, prendê-lo de forma ilegal e cassar sua candidatura em 2018. Rasgando uma ordem da ONU e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Criaram uma indústria de mentiras nas redes sociais, financiada ilegalmente para impedir a eleição de nosso candidato Fernando Haddad. Mentiram e continuam mentindo sistematicamente sobre o legado de nossos governos. Sobretudo, mentiram ao julgar, prender e interditar o maior líder popular da história do Brasil, porque se não afastassem Lula, o golpe da mentira teria sido completamente inútil. Lula venceria com folga a eleição de 2018 e barraria a destruição neoliberal.
Por isso, foi preciso persegui-lo implacavelmente, à margem de qualquer prova, corrompendo a própria justiça, para, finalmente, jogá-lo em uma cela por 580 dias. Inventaram e manipularam. Mentiram muito e a mídia se encarregou de espalhar as mentiras. E mentiram por quê? Porque nós contrariamos interesses poderosos ao colocar o Estado brasileiro a serviço do crescimento sustentado, em benefício de toda a população. Nós invertemos a lógica perversa da exclusão, ao dar prioridade aos investimentos sociais no orçamento, aumentar os salários e distribuir renda. Nós desafiamos a ordem, que destinava ao nosso país papel subalterno ao defender nosso patrimônio, nossas riquezas naturais, nosso petróleo, e ao afirmar o Brasil como nação soberana. Foi contra esse novo projeto de país, melhor e mais justo, que se voltaram nossos adversários. E a mentira foi a arma mais forte que encontraram e escolheram. Venceram ao longo de 5 anos. Mas assim como não há mal que sempre dure, não há mentira que se eternize. Esse é o momento em que a esperança renasce, porque foi feita finalmente justiça ao nosso maior líder político, ao maior líder político que esse país já conheceu, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A verdade está sendo trazida à luz desde que o Supremo Tribunal Federal acolheu, em julgamentos históricos, os argumentos da defesa pela inocência do ex-presidente Lula, anulando os processos conduzidos por um juiz parcial e suspeito. Voltamos a poder acreditar no futuro. A verdade é forte e com ela é possível sim reconstruir o país. Hoje, com este memorial, estamos mais uma vez trazendo a verdade à tona. Límpida, cristalina, para quem quiser conhecê-la. A revelação da verdade é resultado de uma longa e corajosa resistência do próprio ex-presidente Lula, de seus advogados, dos militantes e dirigentes do PT e dos partidos aliados, e de milhares de mulheres e homens íntegros e dignos no Brasil e em todo o mundo. Graças a essa luta obstinada, o ex-presidente Lula foi inocentado de todas as acusações que sofreu e que haviam sido forjadas para destruí-lo. O ex-presidente Lula hoje está absolvido de todos os crimes que tentaram lhe atribuir. A verdade vem expondo as tramóias do golpe de 2016, desmascarando a Lava Jato, e fornece os argumentos mais poderosos para que se enfrente um governo autoritário que despreza o ser humano e é responsável direto por uma parte significativa dos quase 600 mil brasileiros cujas vidas foram ceifadas pela pandemia e pelos hoje 19 milhões de brasileiros e brasileiras que estão sendo vítimas da fome. A verdade vai, enfim, devolver a esperança a todos nós, brasileiros, e libertar o nosso país. A verdade fará nosso povo sonhar de novo e acreditar. Esse livro, hoje lançado, resgata a saga do presidente Lula para restabelecer sua inocência e enfrenta, uma a uma, as injustas acusações que foram feitas ao longo dos anos contra ele, o PT e os nossos governos. Sabemos que nem sempre é fácil e rápido restabelecer a verdade, por tanto tempo censurada pela sistemática campanha de falsidades. A mentira se espalha como as penas de um travesseiro rasgado e jogado ao vento. Recolher cada uma delas requer muito esforço. É preciso enfrentar e combater cada uma dessas falsidades e mentiras difundidas. Não deixar passar nenhuma. Confrontar sempre as manipulações e as inverdades.
Esse memorial é, pois, um importante passo, um instrumento em direção à verdade. A vitória da verdade vem crescendo mais cedo do que imaginavam e se amplia mais e mais a cada dia que passa e traz com ela a esperança de um Brasil que poderá ser reconstruído e respeitado e de um povo que, enfim, terá vez e voz. Muito obrigada. Faremos agora uma foto oficial do evento com cada convidado com o memorial na mão. Enquanto a imagem nada, fazer um registro especial da presença do companheiro Paulo Garoto, a quem nós devemos muito nessa trajetória, nessa luta, pela participação dele no Instituto Lula e no Comitê Lula Livre. Grande companheiro, muito obrigado. Queremos agradecer mais uma vez a todos e todas que compartilharam e continuam compartilhando conosco o sonho de construir um Brasil melhor e mais justo. Este sonho tem nome e é ele que vai encerrar o nosso encontro agora. Com a palavra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se o companheiro Padilha estiver aí, ele, como tem sido o médico que tem orientado muita gente no Brasil sobre a questão da Covid-19, eu queria dizer para o Padilha que eu vou tirar a máscara. Eu estou, não sei se é 1,5 metro do companheiro Cris, mas estou a 1,5 metro da companheira Gleice e estou a 20 metros de vocês. Então, eu vou pedir licença para tirar a máscara, para poder dizer mesmo palavras. Eu ontem disse ao Ricardo Amaral que eu não ia falar. Hoje de manhã eu cheguei cedo e disse a ele que não ia falar. Levantei de manhã e falei para a Janja que eu não ia falar. Mas quis insistir que eu chegasse nessa condição só para mim. E eu fiquei pensando, uso ou não uso? E resolvi usar o microfone para fazer alguns exercícios. Eu quero, Gleice, que você saiba que o trabalho que o PT está fazendo, o trabalho que o PT fez durante o período que eu estive na Polícia Federal, o trabalho que a Vigília fez, é como se eu fosse um escravo que tivesse tomado 500 chibatadas, depois os caras que me deram chibatada resolvessem colocar sal e pimenta na perspectiva de que eu sarasse e esquecesse do meu chibatada. Durante um período que eu estava preso, toda a dor e todo o ódio que se sentia, porque não é só o ódio, que às vezes é maior do que a dor, de ver as pessoas que me tiram com a maior disfarçatez, dando entrevista na televisão, dando entrevista no jornal, e lá, embora só tivesse TV aberta, e eu também pude aprender como é a qualidade da TV que o povo pobre vê, sabe, nesse país durante os finais de semana, os gritos de vocês da vigília, gritando bom dia, boa tarde, boa noite, era como se fossem vocês tentando apagar das minhas costas as feridas que tinham sido deixadas. Muita gente achava, e ainda acha, que eu deveria esquecer. Porque muita gente dizia, não, mas o Lula saiu da cadeia muito nervoso,
o Lula vai ser muito rancoroso, o Lula vai estar com muita raiva e ele precisa esquecer. Eu queria dizer para vocês que não é possível esquecer. Não é. O que é possível é você aprender a lidar com isso da forma mais sensível possível, para que esse rancor que você tem e essas feridas não seja a principal razão da vida que você vai levar dali para frente. Por isso, eu acho que esse livro aqui é muito importante. Porque a denúncia de corrupção, quando ela é feita contra um corrupto, não tem problema. O corrupto não liga para a denúncia de corrupção. Eu acho que tem até alguns que gostam de passar para a história como um cara que roubou muito. É fantástico, porque no meio das elites, aqueles que provocam a corrupção, nunca são marginalizados. Nunca. O Maluf foi uma das pessoas mais denunciadas de corrupção no estado de São Paulo, e o Maluf nunca perdeu um amigo. Nunca deixou de ser convidado para uma festa. E nunca teve medo de disputar campanha. E sempre foi bem votado no estado de São Paulo. Eu nasci na política vendo denúncia de corrupção, porque a corrupção sempre foi um instrumento muito utilizado aqui no Brasil, desde que aqui aportou a coroa portuguesa para começar a fazer política de dominação do Brasil. Agora, eu nunca pensei que fosse ter comigo. Nunca imaginei. Valesca, pode ter certeza que eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser acusado de corrupção. Eu já tinha sido acusado de tudo. Eu, em 82, já era acusado de que eu morava no Morumbi. E as mesmas pessoas me acusavam. Eu, era acusado de tudo que coisa que vocês poderiam imaginar. Eu nunca tinha viajado de avião e era acusado de viajar de primeira classe. Eu nunca tinha subido no avião. Pois bem, eu não esperava que fosse construir a mentira que foi construída para tentar destruir o governo da Dilma, para tentar destruir o PT e para tentar destruir a minha imagem e a possibilidade de eu voltar a me candidatar e a ser presidente desse país. Nunca imaginei. Quero que vocês saibam que eu acreditei por demais de que as pessoas tinham aprendido a lidar com o Partido dos Trabalhadores. Bem, esse livro aqui, ele é o começo de uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Todo mundo sabe, todo advogado sabe, que denúncia de corrupção contra uma pessoa, quando a tua cara sai no jornal, quando a tua cara sai na televisão, quando você é comentado durante todos os dias do ano, e nós fomos comentados desde 2005, quando começou a história do Mensalão, até os dias de ontem, nós éramos comentados como o partido que tinha promovido o maior processo de corrupção na história do Brasil. O Mensalão era o maior crime de corrupção na história desse país. Entretanto, o Mensalão terminou condenando algumas pessoas e nunca provaram que houvesse qualquer empresa pública envolvida em dinheiro que resultou na denúncia do Mensalão. E eu queria aproveitar aqui e fazer um aviso aos companheiros que foram acusados no Mensalão. Aquela acusação do Mensalão, aquela acusação de que vocês faziam acordo político, que nunca foi provado, virou uma política de trombadinha, se a gente comparar ao que é a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional hoje. Se a gente reparar o que foi distribuído de dinheiro num relator que colocou 20 bilhões de reais para distribuir de emenda e para tentar adoçar os deputados para votar as coisas que o presidente queria. Graças à abnegação de alguns partidos políticos, a gente conseguiu derrotar o voto impresso, a gente conseguiu derrotar o Distritão e a gente votou a coligação, que é uma política mais saudável para a gente ajudar os partidos que correm o risco
sabe, de não cumprir a lei, a gente permitir que eles continuem participando do processo eleitoral. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma coisa simplesmente assustadora da relação política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem nenhuma disfarçatez. É importante que a gente lembre disso, porque o seu Bolsonaro, quando foi eleito, ele foi eleito primeiro em função do desmonte, da descaracterização da política nesse país. O ódio estabelecido contra a política permitiu que um cidadão que tinha vivido a vida inteira como político, que ganhou toda a sua vida sendo vereador e deputado, passasse durante uma campanha dizendo que não gostava da política, que a política velha atrapalhava o país. Esse cidadão não cuidou da pandemia, esse cidadão não cuidou da fome, esse cidadão não cuidou do emprego, esse cidadão não cuidou do salário, e esse cidadão adotou a velha política da pior espécie que um presidente pode se relacionar com o Congresso Nacional. Eu digo para vocês que eu tenho orgulho como presidente da República durante 8 anos da minha relação com o Congresso Nacional. Nunca houve promiscuidade na nossa relação. E todas as coisas eram feitas abertamente, e aqui tem vários companheiros que foram ministros e sabem como é que as coisas funcionavam. Entretanto, tentaram passar para a sociedade a ideia de que a nossa relação era quase que uma relação bandida. E nós hoje estamos percebendo o que está acontecendo no Brasil. Pois bem, um material como esse aqui não vai resolver todo o nosso problema, mas vai mostrando para as pessoas o outro lado do problema, o outro lado da moeda. Eu não reclamo quando um cidadão comum fica desconfiado que eu cometi ilícito, que eu cometi crime, que eu cometi processo de corrupção. Eu não fico deprimido com isso, porque essa pessoa passou muitos anos ouvindo todo santo dia, nos jornais da manhã, nos jornais da hora do almoço, nos jornais da tarde, nos jornais da noite, isso televisado, nos programas de rádio de manhã, de tarde e de noite, todo santo dia, na televisão de manhã, de tarde e de noite, nas principais revistas dos jornais, além da capa, dezenas e dezenas de páginas, primeira página de todos os jornais, editoriais e mais editoriais dos jornais, ou seja, isso durante muitos e muitos anos. Não foi um dia. E é isso, companheiro Emílio, companheiro Sorrentino, companheira Gleice, companheiro do PCO que está aí, companheiro do PSOL que está aí, companheiro do PSB, que a gente tem que levar em conta. A tentativa de destruir o PT, a tentativa de destruir a esquerda brasileira não deu certo. Ou seja, nós conseguimos sobreviver e saímos desse processo de destruição mais forte, muito mais forte. E é por isso que um material como esse aqui pode efetivamente ser o começo da gente mudar o jeito de nos defender nesse país. Porque quando as pessoas são acusadas de corrupção, muitas delas sucumbem, mesmo que seja inocente, desaparece da vida política. Porque os acusadores não têm preocupação com a sua família, os acusadores não têm preocupação com a sua imagem, os acusadores não têm, inclusive, preocupação com o seu meio ambiente. E eles sabem disso. E por isso a tentativa de destruir um partido como o nosso e um conjunto de partidos que contribuíram comigo no governo é exatamente porque nós fizemos a mais importante política de inclusão social nesse país e eles não querem que vote. Eles não querem. Eles estão muito preocupados em garantir o espaço fiscal para que os banqueiros continuem mamando numa vaca gorda chamada Brasil o tempo inteiro, enquanto o povo está deitado na rua, dormindo no frio, passando fome, enquanto 15 milhões estão desempregados, enquanto 30 e poucos milhões estão desamparados ou desanimados, enquanto outros 30 milhões estão trabalhando de fazer bico nesse país, porque hoje chama-se de
de pequeno empreendedor, chama de trabalho intermitente. No tempo da minha idade era biscate. O cara está fazendo um biscate. Ele está trabalhando não, ele está fazendo um biscate, ele está fazendo um bico. É aquele cara que trabalha pelo dia que ele produz sem ganhar efetivamente nenhum milímetro ou centímetro de segurança social nesse país. Então, nós, com esse livro aqui, temos que ter a obrigação de não ter medo de discutir a questão da corrupção. A corrupção, ela está aqui, não sei no seu estado, que também deve permear a vida política daquele estado. Aqui em São Paulo, eu me iniciei na política vendo o debate de corrupção entre Jânio Quadros e Adhemar de Barros. Todo mundo se lembra o que era a campanha em 1955, 1956, até 1960, quando a gente teve eleições nesse país. A corrupção sempre foi o tema principal dos mau caráter desse país. E o esse material aqui ajuda a reforçar a todos aqueles que querem brigar para defender o Estado de Direito, porque nós precisamos aprender uma lição, companheiros. Quando algum de nós for acusado de alguma coisa, sabe? Quando algum de nós, enquanto não tiver prova concreta, a gente tem que defender esse companheiro como inocente. Nem sempre isso acontece no nosso meio. A denúncia de corrupção assusta. E vocês não têm noção do que é 20 minutos todo dia no Jornal Nacional, de segunda ao Fantástico no domingo, dizendo que você é corrupto. Você não tem noção o que isso significa nas tuas costas, o que isso significa para a tua família, para a tua moral. E nós só estamos aqui hoje lançando esse livro porque nós vencemos essa parada. Porque nós tivemos coragem de vencer essa parada. Porque nós fomos desaforados. Muita gente achava ruim quando eu falava de dentro da cadeia que eu não trocava a minha liberdade, não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, que não queria prisão domiciliar e que eu não ia colocar tornozeleira. Muita gente achava que era bravata, e não era bravata. Era o orgulho que eu tinha de provar que a força-tarefa de Curitiba tinha se transformado numa quadrilha, que o Moro era o chefe dessa quadrilha, e que essa gente tinha um único objetivo político: nos destruir. E principalmente destruir o Lula, não pelo que o Lula era individualmente ou pessoalmente, pelo que o Lula despertava na relação e na esperança que nós conseguimos construir junto ao povo brasileiro. Daí porque o meu orgulho da vigília. As pessoas que participaram daquela vigília talvez não tenham noção do que foi o significado daquela vigília. E vou dizer uma frase aqui que eu sempre disse quando eu era presidente: nunca houve na história do Brasil, nunca houve na história de nenhum país do mundo um preso que juntasse a quantidade de gente que ficou 580 dias morando na frente da cadeia, enfrentando adversidade como vocês enfrentaram. Não tem precedente na história. Não tem precedente na história. Então eu quero que vocês saibam, sabe, que a história vai continuar falando do significado dessa vigília o tempo inteiro. Além da solidariedade das dezenas de advogados aqui no Brasil, na verdade das centenas de advogados aqui no Brasil, de artistas, de advogados no exterior, de artistas no exterior, de sindicatos aqui, sindicatos no exterior, eu acho que foi uma campanha de solidariedade, sabe, que o Brasil nunca teve similar. Então eu quero agradecer. Obviamente que eu vou agradecer uma figura que não está mais entre nós, que talvez foi um dos caras que mais sofreu com a minha prisão, que foi o companheiro Sigmaringa Seixas, que morreu. E eu fico com remorso, porque o Sigmaringa, a última vez que ele me visitou, ele já estava doente, ele já estava muito triste. E eu lembro, não sei se o Batoque estava, que eu dei uma dura no Sigmaringa, e disse para o Sigmaringa: se é para você vir aqui para chorar, não me venha mais.
fique na sua casa. Eu não quero ninguém aqui para vir aqui baixar a minha moral, não. Mas, na verdade, ele já estava doente, fez a cirurgia e no prazo de recuperação ele morreu. E esse é um companheiro que eu devo muito a toda a relação que nós tivemos com ele. O nosso companheiro Gross, que eu conheci pouco, mas era uma figura esplendorosa, que se colocou à minha inteira disposição, que morreu de um câncer depois de lutar muito tempo contra o câncer. Então, companheiros e companheiras, vocês sabem que nós vamos levar anos para reconstruir a imagem do PT. Porque o travesseiro foi jogado fora com todas as penas, sabe, de pavão que ele tinha, com todas as penas de ganso, e a gente está recolhendo essas penas. O PT está se preparando para que nas próximas campanhas, nos próximos anos, ninguém tenha coragem de achar que vai falar de corrupção e vai inibir o PT. E nenhum partido de esquerda tem que temer isso. Esse material aqui é o primeiro instrumento para a gente poder provar que tudo aquilo que a gente falou antes da prisão, durante a prisão e depois da prisão, a gente tinha sabe, consciência do que estava falando. Eu lembro, Batoque, que eu fiz uma reunião, não sei se você estava presente, a primeira crise que foi feita no hotel, com mais de 80 advogados, e que eu disse para os advogados, olha, a única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é a minha inocência. É a única coisa que eu tenho para oferecer. Sabe, se isso valer a pena, vamos à luta. Porque eu sei que é difícil para o advogado defender um inocente político que eu queria transformar todas as coisas em coisas políticas. Eu tinha uma necessidade de transformar em política. Era necessário enfrentar o Moro, no momento em que toda a gente tinha medo do Moro. Era necessário enfrentar o Ministério Público quando todo mundo tinha medo do Ministério Público. Era proibido contestar o Ministério Público. Era proibido contestar o Moro. O Moro era até tido como um cara muito inteligente. Muita gente se aproximou de mim, olha, presidente, ele é muito inteligente, ele é muito capaz. Ele era capaz porque tinha dado o voto da nossa hoje ministra da Suprema Corte, da Rosa, sabe, da juíza, da ministra, dizendo que não precisava de prova para condenar ninguém. É por isso que inventaram a lei do domínio do fato. Sabe, aquilo você não precisa provar, você condene. Você acha que é o Paulo Camoto? Condene. No meu caso, foi um crime indeterminado. Como é que alguém pode ser condenado por um crime indeterminado se nem o cara que está dando a sentença sabe qual foi o crime que eu cometi? Então, Wellington, essa é uma guerra que o seu partido, sabe, encarou com muita coragem. E aí, entre todos nós petistas, eu quero dizer o seguinte, essa galega chamada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, foi uma das pessoas extraordinárias que não só fez a briga dentro do PT, como ela fez a briga no Congresso Nacional, junto com mais dois companheiros. Um está aqui, que é o Vadidamos, que era deputado, agora não é, espera ser nas próximas eleições, e o companheiro Pimenta, que foi também um companheiro de muita, mas de muita coragem na defesa dos nossos processos. Então, essa coisa aqui é de agradecimento mesmo, sabe? O Emílio até virou meu advogado, o Grijaldo que está aqui, o Haddad virou advogado, sabe? Tem um monte de gente que foi meus advogados de defesa, e essa vitória é de todo mundo. Eu lembro que quando nós fomos entrar com o habeas corpus, tinha vários companheiros que não queriam, vários companheiros que achavam que podia ser provocação à Suprema Corte, que eles poderiam não gostar disso. Ora, mas eu estava preso. O Cris está lembrado, Batoque, do delegado. O dia que eu cheguei no aeroporto para embarcar para Curitiba, um delegado que parecia o senhor de engenho, teve a coragem de dizer para mim, o senhor vai entrar no avião, qualquer tentativa de fuga, sabe, não vai ser permitida. O babaca não sabe que quando a gente entra no avião que fecha a porta, a gente não vai tentar cair do avião. Tudo que eu queria era que o avião chegasse seguro lá em Curitiba, para mim poder entrar seguro onde eles iam me colocar. Aí eu lembro que quando eu cheguei na prisão, estava o Cris e o Sigmaringa junto comigo,
E eu cheguei com a minha mala, coloquei a mala, Gleice, aí um companheiro, hoje eu vou dizer companheiro, que estava lá para guardar minhas coisas, pediu para mim tirar todos os cordões do meu calção, do meu roupão, tirar os cardaços do sapato. Aí eu falei para o policial, que era o Chastalo, falei, escuta aqui, você está pensando que eu vou me matar com meus cordões? Eu não quero me matar, eu quero é provar que o Moro é um canalha. Eu quero é provar que o Dallagnol está mentindo. Não fique preocupado comigo, não. Pode deixar minhas coisas aqui, que eu não vou. Sabe? E terminou ficando com as minhas coisas. Sabe? Um short meu sumiu e minha calça branca sumiu. Eu ainda vou recuperar um dia. Mas, então, foi uma coisa interessante, porque quando eu cheguei lá, eu me dotei, sabe, da ideia fixa que eu não poderia acumular ódio lá dentro. Mesmo que eu tivesse com ódio, eu tinha que transparecer que não estava com ódio. Então eu agradeço, sabe, as pessoas que foram me visitar. Aquela fotografia do Leonardo Boff sentado na frente da Polícia Federal, aguardando, sabe, uma hora de me visitar, foi uma coisa muito marcante. Foi humilhante para mim, humilhante, um ministro da Suprema Corte não permitir que eu fosse visitar o meu irmão Vavá, que morreu, porque ele queria que o Vavá morto fosse me visitar. É um negócio hilariante, que se contar isso, o mundo inteiro não acredita. Ou seja, eles queriam que eu viesse para o segundo, sabe, para o quartel central aqui, perto do Ibirapuera, aqui em São Paulo, para ficar esperando o caixão do meu irmão ir me visitar, não podia ter fotografia, e aí meu irmão voltaria para ser enterrado. Eu achei muito humilhante. Muito humilhante, ao invés de eu andar, que eu estava vivo, tentar fazer o meu irmão, sabe, dentro do caixão e me visitar. Essas coisas, não pensem que a gente esquece, que a gente não esquece. A gente tem que aprender como tratar isso. Como não fazer disso o teu café da manhã, o teu almoço ou o teu jantar. Mas pedir para que você esqueça, não peçam para esquecer, que ninguém pode esquecer o que foi a canalice que fizeram com o PT. A canalice que fizeram com a Dilma, a canalice que fizeram comigo. Nós poderemos, enquanto seres humanos, esquecer, conversar com as pessoas, mas a gente não pode esquecer o que foi o processo de golpe para evitar que o PT continuasse governando esse país. Por isso, companheira Gleice, por isso, companheiros do PT, companheiros advogados, companheiros artistas, mulheres, homens, que ajudaram nessa campanha, negros, índios, ou seja, a sociedade como um todo, eu queria que vocês soubessem, eu serei eternamente grato a cada gesto de vocês. E quero dizer para vocês que eu aprendi muito nesse processo. Se teve uma coisa que me deu quase que uma universidade, foram os 580 dias que eu passei na cadeia. Eu conversei muito, recebi muita generosidade, eu li muito, tenho mais noção do que é o Brasil, tenho mais noção do que pensa a elite brasileira hoje, sabe? E eu quero dizer para eles que o PT, um dia, junto com os setores de esquerda, vai construir uma candidatura e vai votar ao governo. Nós vamos votar mais sabidos, nós vamos votar mais espertos, nós vamos votar com mais competência, com mais conhecimento de causa, porque esse país não merece ser governado por um genocida como ele está sendo governado hoje. Esse país não pode. Não é possível a humilhação que o Brasil está sofrendo diante do mundo. Não é possível. Eu presidi esse país quando a gente era a sexta economia do mundo, quando o Brasil era referência para... Queria se discutir meio ambiente, era o Brasil a referência. Queria se discutir combate à corrupção, era o Brasil que era a referência. É só perguntar para o Jorge Age, que era o ministro da Controladoria Geral da República, e ver a quantidade de leis que nós criamos, como citou a companheira Gleice aqui. Queria se discutir combate à pobreza, o exemplo era o Brasil. Queria se discutir relações internacionais, o exemplo era o Brasil. Queria se discutir paz entre Chávez e Uribe, entre Venezuela e Colômbia, o exemplo era o Brasil. Queria discutir a Organização Mundial do Comércio, o Celso Amorim está aqui.
queria discutir Organização Mundial do Comércio, acordos internacionais, a referência era o Brasil. Nós chegamos a um momento em que quase nada acontecia sem que o Brasil fosse consultado. E eles tentaram truncar. E é lamentável que a gente hoje tenha prova e a gente veja o presidente dos Estados Unidos mandando a CIA para cá, mandando o seu departamento de Estado de inteligência vir aqui conversar com o Bolsonaro e o presidente conversa com pessoas de terceiro escalão de outro país. Ou seja, jogando no lixo a coisa mais sagrada para uma nação, que é a sua soberania. Por isso, companheiros, nós que sabemos, eu ainda espero, Ricardo, que a gente produza um livro ainda só sobre o papel da imprensa. A imprensa que clama por democracia, a imprensa que reivindica de nós todo dia, sabe, democracia, é preciso publicar um livro só sobre o papel da imprensa nos acontecimentos do Brasil. Ou quem sabe na própria história do Brasil. O Diese e a CUT fizeram um livro sobre os efeitos da Lava Jato na economia brasileira. Lamentavelmente, a gente não fez ainda o trabalho de divulgação que tem que ser feito, não fizemos ainda a denúncia que tem que ser feita, mas as pessoas têm que saber, porque o resultado do que eles fizeram não prejudicou individualmente nenhum de nós. O que eles fizeram nesse país prejudicou a nação brasileira, prejudicou o povo brasileiro, prejudicou muitas empresas brasileiras que estavam sendo competitivas a nível internacional. O Brasil estava com a sua engenharia ocupando espaços na América Latina, ocupando espaço no mundo árabe, ocupando espaço, inclusive, ganhando licitações nos Estados Unidos. E não era possível o Brasil continuar sendo protagonista histórico. Então, Ricardo Amaral, parabéns pelo conteúdo, Cris Valesca, companheiro Crispiniano, que contribuiu muito, companheiros que participaram desse processo todo. Eu quero que vocês saibam que vocês daqui para frente têm um companheiro que reconhece em vocês o garante da verdadeira democracia que a gente está vivendo nesse país. Ainda estamos longe de conquistar, mas nós vamos conquistar. Esse povo tem o direito de ser feliz. Tá? Então, gente, de coração, um abraço a todos vocês. Obrigado, Gleite, obrigado, Ricardo Amaral, obrigado, Partido dos Trabalhadores, obrigado, Partido. Isso aqui vai ser publicado em inglês, isso aqui vai ser publicado em espanhol, e eu não sei se a gente vai ter recurso para publicar isso em mandarim. Em mandarim, porque senão a gente vai deixar 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos sem saber isso aqui. Então nós vamos ter, sabe? Então, eu acho que é uma tarefa enorme. Graças a todo mundo. E vamos estar juntos. Vamos estar juntos, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado. Espero não dar mais trabalho para vocês daqui para frente. Espero. Só falta agora o Cris conseguir anular os 2 últimos processos, porque são tudo filho do útero da Força-Tarefa da Lava Jato. Liberar o meu pequeno rendimento, que está tudo preso, para mim poder casar com a Janja e viver feliz pro resto da vida. Um abraço, gente. Um abraço.